Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor André. Hoje nós vamos trabalhar, ou seja, o que? Com o conjunto dos números reais. Vamos contar um pouquinho aqui antes como é que se desenvolveu a história dos números, tá? Antigamente o homem não tinha aquela questão da escrita. Então os camaradas às vezes tinham lá o gado dele, as cabeças de boi. Então o homem, como ele não sabia a questão da contagem marcar, como é que o cara fazia? O cara pegava o seguinte, um pegava um saco, tinha lá o rebanho dele que estava lá dentro do curral, ele pegava, conforme os animais iam saindo para a pastagem, o camarada ia colocando uma pedrinha ali dentro. Uma pedrinha, correto? Quando os animais voltavam para dentro do curral, saíam do pasto e voltavam para o curral, o que o camarada fazia? Para cada animal que ia entrando, ele ia tirando uma pedrinha. Quando sobrava uma ou duas pedrinhas, o camarada sabia que tinha animal, o quê? Faltando. Só que com o tempo, o rebanho do camarada foi aumentando, correto? Então não havia mais espaço, um saco grande para ele colocar aquelas pedras. Então o que aconteceu? Passando-se muito tempo, o homem inventou a escrita. Que ele inventou a escrita, ele precisava calcular as coisas, ele precisava numerar as coisas, dar números e quantidades. O homem criou o conjunto dos números naturais. Esse conjunto aqui ajudou o homem durante muito tempo na história da humanidade, e esse conjunto aqui, ele auxiliou o homem no seu dia a dia até uma determinada fase da vida. Mais à frente, inventaram o que? O dinheiro. E com o advento do dinheiro, surgiu a dívida. Ou seja, você está me devendo dinheiro. Mas como eu podia colocar isso no papel? Porque até então, esse número aqui, ele não atendia essa necessidade humana. Tá? Esse é o grande problema. Então, passou-se o tempo, os matemáticos começaram a estudar e criaram o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, onde esses números aqui negativos representavam que as dívidas. Tá? E assim o homem pode fazer contas. Olha só, você está me devendo $8, né? Vamos lá, $8 naquela época. Não tinha dólar, né? Nos dias de hoje, vamos lá. Você está me devendo R$8, mas eu tenho que te pagar 10. Como é que nós vamos fazer essa conta? 8, 10 menos 8. Então o homem conseguiu resolver esse tipo de problema. Passados-se alguns tempos, o homem começou a quê? Comprar o quê? Propriedades. Nessas propriedades, ele tinha lá o terreno. Aí tinha a questão da herança. Olha, nós temos um terreno, e esse terreno tem que ser dividido para 3 filhos. Como é que nós vamos fazer? Aí o camarada pegava e olha aqui, ó. Está aqui o terreno. Vou dividir para 3 filhos. Como vou representar esses valores aqui? É um terreno dividido para 3. Uma conta que não bate exato. Ou seja, esse terreno aqui representa 1/3 do terreno. Esse outro terreno aqui representa 1/3. Esse outro terreno aqui representa 1/3. Tá? E também vê as divisões onde os valores eles não eram exatos. Por exemplo, eu tenho aqui 5 dividido para 3. Ou logo assim, dividido para 2, melhor. 5 dividido para 2. Vai dar o quê? 2,5. Aqui também, ó. 1 dividido para 3. Entendeu? Então, esse conjunto aqui, chegou uma época que esse conjunto numérico aqui, ele não atendeu mais as necessidades humanas. E tem outra coisa também, com o advento da ciência, quando o homem pegou e criou o termômetro tinha as temperaturas positivas e as temperaturas negativas. O homem começou a calcular a altura acima a altitude, né? Acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. No nível do mar é 0. Beleza? Acima do nível do mar é positivo, abaixo do nível do mar é negativo. Então, esse conjunto aqui ajudou nesse ponto aqui. Só que também chegou um tempo que esse conjunto aqui ficou obsoleto. E observe que alguns conjuntos naturais têm 0, outros não. Aí depende muito da atividade que você for fazer, tá? Depende muito da situação. Esse camarada aqui chama-se 0. O 0 é a origem. Por isso nós falamos que o 0 não é um número, não é positivo nem negativo. Ele é nulo. Nada altera. Daqui para lá começam os negativos. Daqui para cá começam os positivos. Beleza? Mas vamos continuar nossa saga. Então, diante disso tudo aqui, quando surgiu essas dúvidas aqui, essas situações, contas que quando você dividia não dava o resultado positivo, o resultado
exato, aí o que? Frações, tá aqui, ó. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Observe que daqui para cá os números, ó, vem, ó, menos 5, menos 4, porque menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, nesse caso aqui dos números racionais, o menos 4 ele poderia ser representado por uma fração também. Tá? Então, foi por isso que criaram esse conjunto aqui. Conjunto dos números, o quê? Racionais. Continuando a nossa saga, mais à frente, teve um camarada lá chamado Pitágoras, que criou o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Toda vez que você pega e lança essa conta, dá um resultado exato. Mas só que teve um camarada que falou para o Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras ele só é válido o triângulo retângulo. Quando você pega um quadrado e divide ao meio, você tem um triângulo com dois lados iguais e diferentes. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, eu tenho um quadrado. Se eu dividir ele ao meio, eu tenho aqui um triângulo que isósceles, dois lados iguais, ou dois lados iguais e diferentes. Só que toda vez que o cara pegava e fazia o Pitágoras, aplicava o Teorema de Pitágoras na diagonal desse quadrado aqui, que no caso ele dividiu em dois triângulos, isso aqui a gente chama de diagonal do quadrado, sempre dava a raiz de 2. A raiz de 2 é o número que? Irracional. Por que é o número irracional? É porque se você pegar números racionais, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, números irracionais são geralmente aquelas raízes que não têm raiz quadrada perfeita. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Só que quando você vai extrair raiz quadrada de 2, de 3, de 5, esses números apresentam no seu resultado um número irracional. Se você pegar sua calculadora aí agora e calcula aí, raiz quadrada de 2 vai dar 1,41, 42, 13. A calculadora geralmente para aqui, mas esse número aqui ele é infinito. Por quê? Por que nós chamamos ele de número irracional? Porque na realidade, essa sequência aqui depois da vírgula, ela não tem uma sequência lógica. Você não sabe qual é o próximo número que vai dar ali. Por isso que nós chamamos ele de número irracional. Beleza? Então, por causa do camarada que jogou Pitágoras, numa situação complicada, criou-se o conjunto dos números irracionais. Deixa eu botar o acento no U aqui, que eu comi o acento do U. Tá? Então, resumindo, a história do conjunto dos números reais, que são os conjuntos que nós usamos até hoje. Isso aqui eu estou falando a nível de ensino fundamental. Lá no ensino médio, você vai aprender números complexos. É quando você resolve a equação do segundo grau e cai, né, o delta lá, uma raiz quadrada de número negativo. Isso aqui não é para você agora não, isso é lá na frente, acho que é o segundo ou terceiro ano do segundo grau que você vai, do ensino médio que você vai estudar isso. Então, até agora, a matemática ela está estagnada, ela parou. Até agora não houve a necessidade do ser humano criar nenhum outro conjunto numérico para poder resolver os problemas do nosso cotidiano. Então, resumindo, primeiro foi o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros, depois o conjunto dos números racionais, depois veio o conjunto dos números irracionais. Não sei se você observou que o conjunto dos números racionais ele não está dentro de nenhum desses dois conjuntos aqui, porque nenhum desses conjuntos aqui apresenta um valor que esteja dentro do conjunto dos números irracionais. Beleza, galera? E por último tem o conjunto dos números complexos, tá? Que também faz parte do conjunto dos números racionais. Ou seja, esse é um resumo da história dos números, tá? E esses números nos ajudam a resolver os nossos problemas de forma cotidiana. Isso aqui não surgiu do nada não, houve estudo. De um número para o outro, demorou mais ou menos 200 anos. Os caras foram estudando, até que criaram esses números aqui. Lembrando que esses números que nós usamos aqui no Brasil, na maioria dos países, são os números indo-arábicos. Tá? Você que estudou isso no sexto ano, sabe como é que funciona isso? Números indo-arábicos. Esses são os números que nós usamos. Beleza, galera? Dá uma olhada com carinho aqui nesse resumo, tá? E fui. Até o próximo vídeo.
quiser, dá print na tela, lembrando que o nosso canal é Minha Amiga Matemática. Se inscreva, que lá você vai entender como é que funciona a matemática básica. E sem matemática básica, você não faz a complexa. A matemática complexa é a junção de tudo que você tem na matemática simples, ou seja, na matemática básica. Junto à matemática básica, você se transforma na complexa. Mas para resolver a complexa, você tem que conhecer a básica. Abraço, fui, tchau!